E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bora DCCast, o seu podcast onde descobriremos como realmente as empresas utilizam inteligência artificial. Eu sou Davi Panduro e no episódio de hoje, Inteligência Artificial aplicada na saúde, teremos dois convidados muito especiais que nos mostrarão duas abordagens de como as empresas vêm aplicando inteligência artificial. Paulo Melo, CEO da Pixels, empresa que aplica inteligência artificial na análise clínica, e Rodrigo Paiva, superintendente de inteligência artificial na saúde na Neurotech, que aplica inteligência artificial nos planos de saúde. Bom, sejam muito bem-vindos. Queria passar a bola para vocês e deixar que vocês nos contem sobre sua trajetória e seu percorrido que trouxe vocês até esse momento. Davi, é um prazer, muito obrigado pelo convite de estar aqui com você. Bom, o Paulo Melo é recifense, mas viveu metade da vida fora de Recife, né? Eu sou administrador de formação, tenho um MBA em Gestão Executiva Internacional e estou concluindo agora um mestrado em Administração e tenho uma experiência já vasta na área de saúde, onde eu fui gerente nacional de vendas da Roche, né, a multinacional suíça de medicamentos, e até chegar um momento que eu achei que era a hora de mudar de carreira, de mudar de direção e virar empreendedor, né? Eu, como administrador, eu sempre tive esse sonho de ter um negócio e fazer esse negócio realmente crescer. E aí foi o momento que encontrei o Rodrigo e a gente começou a conversar para desenvolver uma startup na área de saúde, e aí tem muita história para contar, que eu espero que a gente tenha tempo para falar sobre isso. Perfeito, perfeito. E você, Rodrigo? Davi, primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? É sempre bom estar com um colega aí do ecossistema que a gente conhece há bastante tempo aí, trabalhando na área de tecnologia, né? Eu sou Rodrigo Paiva, eu trabalho há pouco mais aí de 23 anos na área de tecnologia. Recentemente me tornei doutor em inteligência artificial, né? Sou doutor... Parabéns. Especialista nessa área de inteligência artificial, especificamente na parte de IA generativa para a saúde. E, enfim, a primeira parte da minha carreira aí eu trabalhei com segurança da informação. Então, eu implementei projetos nas Olimpíadas de 2016, nas organizações Globo, na Petrobras e por aí vai. E depois eu acho que teve um momento de convergência que eu vi um tweet que falava assim, que criar é o novo consumir. Eu não sei se tinha uma conotação boa ou ruim, mas aquilo me gerou uma dúvida. Disse, rapaz, o que é que eu estou fazendo aqui com segurança? Que é sempre procurando alguma coisa que o pessoal criou, uma falha. E aí deu essa vontade de criar e coincidiu com esse momento de virada do mundo de segurança da informação para a virada do mundo de inteligência artificial. E aí eu já queria utilizar a inteligência artificial para criar coisas. E aí me encontro com o Paulo, acho que eu tive também outro negócio, a gente também teve uma outra iniciativa, mas depois a gente pode falar um pouco mais para frente. Mas depois a gente se encontra aí, entende esse propósito da saúde, entende como a inteligência artificial pode estender nossas capacidades. E, enfim, chega esse momento que eu assumo esse chapéu aqui de head de IA na saúde, né, na Neurotech. E aí tem um desafio gigante aí no setor aí para a gente combater, a gente conversar aqui. Perfeito. E vocês não se conheciam até aquele encontro? Na verdade, nós somos primos. Vocês já se Isso, conheciam. nós somos primos. Juntaram os interesses aí. Rodrigo, eu trabalhava na Roche, morava em São Paulo, e Rodrigo, quando ia fazer curso pela empresa dele, geralmente ele ficava lá no meu apartamento, né? Sim. E aí, certo dia, a gente conversando sobre possibilidades, né? A gente viu que se juntasse os conhecimentos, talvez a gente conseguisse fazer algo realmente relevante. E foi isso que aconteceu. A gente decidiu, vamos fazer alguma coisa, né? Ainda não sabíamos na época muito bem o que fazer, né? Mas de lá para cá a gente veio maturando. A primeira solução que a gente resolveu levar para frente, né? O Rodrigo até comentou aí, era uma rede social de indicação de talentos. Olha que coisa, né? Então, a ideia era, a gente se perguntava, onde é que vai estar o próximo Neymar? Né? Então, se esse Neymar ele estiver morando hoje em Marabá, no interior do Pará,
Será que alguém vai conseguir vê-lo, né? Onde é que vai estar o próximo grande chefe de cozinha internacional, né? Se ele estiver no interior do Rio Grande do Sul, será que alguém vai conhecê-lo? Então a ideia era, vamos criar uma rede social para poder divulgar essas pessoas, né? Sim. E aí começamos isso em 2016, não, 2011, 2011, 2012. isso, que foi nosso MBA, porque deu tudo errado. A gente fez tudo errado, né? Gastamos dinheiro, né? Investimos, e no dia de fazer o lançamento, De errado não. Vocês encontraram mais uma forma foi o nosso né? MBA, na verdade. Exato. de como não dar certo. Exato. Foi o nosso MBA. Quando eu digo assim, dá errado, Eu basicamente, sei. dá errado aquela solução, mas para a gente foi nosso mestrado, doutorado, foi onde a gente aprendeu realmente o que é uma startup. Sim, perfeito. Agora, eu queria... E qual era o nome daquele primeiro projeto? Ele já nasceu como Pixel? Ou... Não, o nome era Indique-me. Indique-me. Era Indique-me. Começa com Indique-me e como esse passo para chegar a Pixel? Teve alguns nomes no meio também ou A foi Pixels direto? foi muito interessante, porque na época nós tínhamos 4 sócios, né, quando a gente começou a discutir a utilização da técnica, inicialmente para fazer um tipo de exame, que era para esquistossomose, e o nome da empresa ainda era Indique-me. Indique-me. Né? E aí era muito confuso, né, esse nome Indique-me com exame para esquistossomose, né, não combinava muito. E precisamos encontrar um nome. E aí, nesse momento, a gente tinha acabado de chegar um novo sócio, né? E fizemos um mutirão para encontrar esse nome. Olha, foi praticamente uma semana, né? Todo dia alguém falava o nome, ninguém gostava, enfim. Aí um dia esse novo sócio, ele falou, olha, eu pensei em juntar 2 nomes aqui, talvez fique legal. É PIC e Cels. Então ficaria Pixels. Nossa, aquilo ali foi uma festa, né? Que nome maravilhoso, vamos... Gostaram? Foi o momento eureka, né? Momento eureka. Perfeito. Olha, Paulo, quando alguém pergunta, se eu pergunto a qualquer pessoa sobre, olha, você conhece sobre análise clínica? Você sabe o que é uma análise clínica? A maior parte da população sabe. A maior parte porque é algo que vem muito antes de Cristo, né? 6.000 anos já se fazia, nas civilizações egípcias, por exemplo, já faziam análise clínica. Na antiga Grécia também já se fazia análise clínica. Mas como é que Pixel começa a aplicar inteligência artificial para esse setor? Em que momento vocês dizem, vou virar a chave, Pixel vai se dedicar a isso, mas por que trago para cá a inteligência artificial? Ou em que momento descobrem que poderia ser aplicado? Um dos nossos sócios, ele tinha feito uma dissertação de mestrado e ele utilizava técnicas muito simples para identificar um ovo de xistossoma, que é o causador lá da esquistossomose, né? Sim. E, enfim, a partir dessa dissertação, né, a gente começou a discutir se seria possível desenvolver uma solução, né, com o uso de visão computacional para identificar outras coisas. Porque Sim. como eu vinha da área de saúde, eu falei, nossa, um exame de esquistossomose, basicamente ele é utilizado pelo governo, né, porque é uma doença que você encontra muito em regiões mais pobres, né, pessoas mais desfavorecidas, e a gente não via como crescer muito só com aquele tipo de exame. Então a gente começou a discutir as técnicas. Rodrigo entrou muito forte nesse momento da discussão, né, para verificar o que está sendo utilizado no mundo, né, como é que a gente pode aplicar. Eu tinha conhecimento da área de saúde, que outros tipos de exames a gente poderia utilizar. Então eu comecei a perguntar, olha, se a gente for utilizar um exame de sangue, não, tem padrões das células. Se for para um outro tipo de exame que não seja de sangue, que seja de urina, não, tem os cristais, tem... Então tudo vira padrão.
Então, a gente consegue aplicar técnica, e a partir desse momento é que a gente entendeu que, olha, nós temos sim uma possibilidade de desenvolver uma solução. Aí faltava a segunda parte, que era, precisamos entrar dentro de um laboratório para ver se isso é útil. E aí nós descobrimos um universo de possibilidades de exames feitos de forma manual, com microscopia óptica, com um ser humano procurando alguma coisa. Então, a partir desse momento é que a gente começou realmente a desenvolver o que a gente tinha de propósito. Que massa, que massa. E tenho aqui o nome da empresa Pixels. Até agora tenho o Pixel, tenho Paulo Melo, tenho o Rodrigo, mas o produto é o quê? Pixels é um teste, Pixel é um produto, um aparelho? Ele começou com um equipamento, um hardware, e Ah, uma inteligência artificial, sim, né? Então, imagine o seguinte, a gente queria eliminar essa parte manual da microscopia óptica. Então, certo. a ideia era, se a gente desenvolvesse um microscópio que fotografasse essas imagens dos exames, enviasse essas imagens para a nuvem, onde o algoritmo identificasse alguma coisa. É possível? E aí começamos a trabalhar com isso, né? A desenvolver um microscópio automatizado que fizesse essa captura, enviasse as imagens para a nuvem e o algoritmo ele pudesse identificar o padrão. E aí, é uma pena que a gente não pode mostrar agora, mas o primeiro microscópio ele foi feito com sucata de computador, de um PC. A gente vai mostrar, só me passar as imagens que na edição a gente coloca. Ótimo. Bacana. Então, era uma carcaça, né, que com uma câmera que a gente trouxe aí da China, fazia essa captura e enviava para a nuvem e o algoritmo ele identificava o padrão, né? Começamos com um padrão, um ovo de xistossoma, depois a gente ampliou para exame parasitológico de fezes, e aí você já aumenta para 13 protozoários, 14 almintos, então o número de padrões começou a crescer bastante, e aí a gente viu que essa técnica ela poderia ser utilizada em vários outros exames. Então, basicamente, o início foi um equipamento, né, um microscópio que capturava imagem, o algoritmo na nuvem, e a gente devolvia lá na plataforma o objeto padrão identificado e perguntava lá para o profissional da área de saúde, ó, encontramos isso, é isso mesmo que você procura? Então, era uma ferramenta de apoio ao diagnóstico. Perfeito. E quando você fala que era um equipo, né? Uma equipe, me fez lembrar o autoanalisador nos 1950, 1960, o tamanho de uma impressora daquelas, né? E no dia de hoje, como a inteligência artificial, pelo sua experiência em todos os outros setores, como está transformando a análise clínica? Bom, ainda tem muita coisa a ser feita dentro de um laboratório, né? A gente vê muitos grandes players, né? Grandes empresas, você tem Roche, você tem Abbott, você tem Siemens, enfim, são empresas multinacionais que investem muito em equipamentos, né? Equipamentos sofisticados, automatizados, né? Que usam geralmente reagentes para fazer o exame. A gente resolveu ir por um outro caminho, né? E quando a gente começou a identificar esse tipo de oportunidade que existia dentro do laboratório, a gente viu que a inteligência artificial ela pode ser aplicada de diversas formas. Eu vou te dar um exemplo que é o que a gente está trabalhando agora, a parte de biópsias. São exames com tecidos ou células para identificar câncer, para identificar os tumores, enfim. Hoje, você tem laboratórios de grande porte utilizando scanners para fazer essa digitalização das lâminas, mas quem faz o exame é um patologista, é um médico patologista. Ou seja, o laboratório gasta 3,5 milhões, às vezes, de reais para comprar um scanner, mas no final das contas precisa de um olho humano para fazer essa identificação. Então, a gente pode usar perfeitamente a visão computacional, identificar padrões e fazer com que esse processo ele seja muito mais rápido,
né, ele seja mais efetivo, Muito mais rápido, muito mais preciso, né? muito mais preciso. Show. Até agora deu uma visão geral sobre pixels. Eu fiquei muito entusiasmado com conhecer mais essa empresa. Agora passando para Rodrigo, queria saber, Rodrigo, como a Neurotech está aplicando inteligência artificial no combate a fraudes no ramo do plano de saúde? Assim, a gente precisa entender, né, primeiro, assim, o que a gente chama hoje de plano de saúde, né, a saúde suplementar, né, então, tipo assim, a gente tem o plano de saúde público, né, que é o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, que representa a maior parcela da população, né, com acesso ao SUS, e basicamente ali mais ou menos um terço a gente vai chamar da saúde suplementar desses planos de saúde, né. Então, entenda que a todo momento a gente tem um processo ali que a gente precisa compreender o que é que está sendo solicitado, né? Então, tipo assim, o beneficiário ele vai solicitar um procedimento, então tem uma etapa que precisa ser autorizada, esse processo de autorização, ele precisa compreender quais são os procedimentos, se esses procedimentos estão de acordo com algumas normas e regimentos, enfim, da Agência Nacional de Saúde, até uma última etapa que é tipo assim, da própria aprovação, né? Então, como é que a gente compreende essa cadeia como um todo? E ainda existem alguns fatores que é quando esses beneficiários solicitam, por exemplo, um, um reembolso de algum tipo de procedimento que eles estão executando. Então, se a gente entender, tem um processo muito bem definido que a todo momento os planos de saúde eles precisam compreender quem é que está solicitando, quem é a empresa que está por trás do beneficiário, se for um plano de saúde empresarial, ou se é o próprio beneficiário que tem o próprio tá linkado lá com aquele plano de saúde, quem é aquele beneficiário, quem é aquela empresa, quem é aquele prestador de serviço, aquele hospital, aquele laboratório, aquele médico. Então, se a gente começar a ver que existe essa explosão combinatorial aqui de variáveis, né, nesse processo, como é que a gente sabe que quem está solicitando aquilo não está executando um tipo de abuso, um tipo de fraude, né? Então, isso realmente virou um mercado. Então, mercado da fraude. Então, existe que tem empresas, enfim, clínicas, pessoas físicas que, no momento da, da solicitação, criam, enfim, um certo tipo de comportamento e esse comportamento ele é fraudulento ou ele é um comportamento de abuso diante do plano de saúde. E a gente sabe muito bem, a gente que trabalha com ciência de dados e com inteligência artificial, que esses comportamentos eles começam a se correlacionar, né? Os seres humanos vão gerando comportamentos e por isso que as máquinas conseguem, né, prever esses tipos de comportamento. Então, a ideia dentro da Neurotech é como é que a gente junta todo esse arcabouço que a Neurotech já tem no mercado, de ter um produto como o NeuroLake, que consolida uma grande base de dados, e a gente começa a pegar, juntar essas bases de dados e enriquecer com dados dos planos de saúde e começar a distinguir do comportamento de quem são os bons beneficiários dos maus beneficiários, né? Quem está realizando um tipo de abuso, quem está realizando um tipo de fraude no momento do reembolso, enfim. Então, a inteligência artificial vem para estender essa capacidade de análise do ser humano. São muitas variáveis. Então, a gente precisa criar um modelo que é composto nessa topologia, né? Essa figura geométrica que os modelos criam aí para a gente começar a entender esses padrões e otimizar esse processo. Então, de fato, entregar mais acesso à saúde, né? Então, separar quem está tendo esse comportamento, né? Então, a inteligência artificial vem para separar esses dois comportamentos dentro do mercado da saúde suplementar. Perfeito. Saúde suplementar, né? Existe alguma legislação sobre isso? Existe, assim, os planos de saúde, em geral, eles seguem normas da Agência Nacional de Saúde. Ah, perfeito. Então, tipo assim, além, obviamente, de regimentos internos, mas, assim, quando vai ser feito uma autorização de um procedimento, ou quando vai ser negado um procedimento, isso tem que estar linkado,
né, a uma norma, a um guideline que diz que, de fato, aquele procedimento precisa daquele X tipo de material, precisa daquele X tipo de exame, precisa que seja executado por aqueles especialistas, precisa de um laudo de forma anterior, enfim, tem uma série de regimentos, né, e diretrizes que são solicitadas, enfim, desse procedimento para ser autorizado, né? Então, todos os planos de saúde eles são regulados pela Agência Nacional de Saúde. Perfeito. E me diz, Rodrigo, quais são os desafios que se enfrenta ao momento de querer implementar IA nesse campo da saúde suplementar? Existem vários desafios no momento, né? Então, tipo assim, eu acho que o mercado da saúde suplementar, ele já entende há bastante tempo o poderio do dado, da decisão baseada em dados. É tanto que, ao longo do tempo, eles já criavam mecanismos, talvez mais artesanais, de regras de decisão. Né? Olha, se o comportamento é esse tipo de procedimento que, na maioria das vezes, a probabilidade é alta de ocorrer isso aqui. Então, você nega esse procedimento, você autoriza esse procedimento. Então, a gente sabe que o que antevém, né, de modelos de predição e de classificação são esses modelos de regra de decisão, no final, né? Como é que a gente gera uma pontuação, um score sobre isso. Então, já existe um entendimento da capacidade dos dados. Então, essa primeira barreira, ela um pouco já foi entendida pelos planos de saúde. O que a gente entende um pouco mais na frente é que, da mesma forma como os modelos evoluem, a gente evolui na tecnologia, os métodos de fraudes e abuso também evoluem, né? O comportamento evolui. Por exemplo, durante o período da pandemia, houve muita solicitação de reembolso. E, às vezes, durante um processo de solicitação de reembolso, você encontrava na internet o cara que, enfim, fornecia um tipo específico de nota fiscal. Olha, se tu passar essa nota fiscal aqui para o teu plano de saúde, esse recibo ou esse laudo como se fosse esse médico, tu vai receber um reembolso. E aí começou a gerar um mercado disso. Então, tipo assim, antes tinha um comportamento de solicitação de reembolso, e na sequência começou esse tipo de comportamento, todo mundo querendo ter o reembolso, estava todo mundo em casa ali, enfim, gerando uma nova fonte de receita baseada na fraude, né? Então, tipo assim, ou seja, o comportamento de fraude na solicitação de reembolso mudou. Então, tipo assim, o grande desafio, e aí eu vou falar um pouco de termos técnicos aqui, acho que pode ser falado, Pode, né, pode falar. nesse sentido, né? Então, a gente fala muito de model drift, né, de concept drift, né, de modelos que precisam se adaptar ao longo do tempo, porque existe um data drift, os dados estão variando ao longo do tempo. Então, da mesma forma como esses padrões de dados estão variando ao longo do tempo, os modelos precisam também evoluir. E aí entra um fator que eu acho que é uma coisa que a Neurotech também tem se movimentado nisso, junto com os clientes e parceiros, que como é que se cria um nível de governança dentro da cabeça, né, dos planos de saúde, em que a gente consiga compartilhar esses comportamentos de fraude, né? Porque, tipo assim, existem comportamentos que a gente vai chamar, eu vou resgatar meu período de segurança da informação, comportamentos de falhas públicas e falhas privadas, né? Então, tipo assim, as falhas públicas, o tipo público do que vem um caso de tipo de fraude e abuso, todo mundo conhece, mas as falhas privadas de cada plano. Então, a gente sabe que quanto mais variáveis a gente coloca dentro do modelo, ele tende, não é uma relação de causa e efeito, mas ele tende a performar melhor. Então, eu acho que um grande ponto daqui para frente de desafio a ser vencido pelo mercado da saúde suplementar é como gerar uma colaboração, né? Como o seu Silvio Meira fala, né? Uma competição, né? Uma cooperação com competição. Então, como é que se existe um ponto comum ali, que é o ponto da fraude que está acontecendo, está se modernizando e todo mundo precisa ter esse conjunto de variáveis, como é que se coloca nesse meio do caminho, né? Então, isso é um desafio que está bem pertinente, assim, está bem atual dentro desse mercado. Ponto muito interessante esse. E falando em Pixels, como quais foram os principais desafios que enfrentaram para implementar inteligência artificial
na análise clínica? Foram muitos, primeiro pelo desconhecimento do que é um laboratório. Sim, Pouquíssimas pessoas sabem como funciona por dentro um laboratório. e o desafio técnico também, né, de aplicar IA, porque você me falou que começaram lá em 2011, 2012, e estamos falando de um cenário mais ou menos virgem, falando de inteligência artificial. Agora você imagina você precisar de uma base de imagens Sim, que estão dentro de um laboratório, né? E de repente você chega no laboratório e fala, olha, eu preciso de uma base de imagens para fazer um treinamento de uma IA, para depois ela identificar os padrões. E aí começavam as dificuldades, né? Quantas imagens vocês precisam? E a resposta é, não sei, porque na literatura mundial você não tem um número mágico, né? De dizer, olha, a partir de 1000 imagens você tem um resultado fantástico. Não, você vai testando. Quando a gente iniciou, na verdade, em parasitologia, você imagina, a gente está falando de 13 a 14 padrões diferentes de helmintos e mais 13 a 14 padrões diferentes de protozoários. Tem alguns padrões desses, alguns parasitas desses, que você só encontra em determinadas regiões do país. E não encontra em quantidade. Então, são mais raras. Não encontra bases públicas. Não tem bases públicas. isso. Né? Então, você imagina o desafio para trabalhar com isso tudo. Isso até foi uma das motivações que nos fez ir para o desenvolvimento de um microscópio automatizado. Porque, ok, a gente precisa construir essa base. Por gerar essa base. Né? Então, como é que a gente pode construir essa base de forma mais rápida? Então, vamos fazer esse microscópio. Então, teve essa barreira de você ter que entrar para buscar base, teve a barreira, obviamente, regulatória. A gente passou 1 ano para ter a autorização de funcionamento da Anvisa, e, por incrível que pareça, a gente não precisava ter. Né? Então, a gente não estava enquadrado em regulamento nenhum da Anvisa. O que a gente fazia era muito inédito. E aí, de um lado, você tinha os fiscais dizendo, olha, tem que fazer, e tentando te aproximar do que eles conheciam, e a gente dizendo, olha, eu não sou nada disso aí que você está falando, eu faço outra coisa, né? Então, isso aí foi outra barreira muito forte. E, além, obviamente, você não tinha, na época, pessoas especializadas para fazer o que a gente faz. Sim. Né? Então, a gente muitas vezes tinha que formar o nosso próprio pessoal para poder desenvolver todo esse trabalho. Então, barreiras significativas. Não é todo dia que você, sendo uma startup, mesmo estando no Porto Digital, mas uma startup de Recife, Sim. não é todo dia que a DASA, que o Fleury, que um SEIB, que um Einstein vai abrir as portas para você. Então, eu terminei aproveitando um pouco do histórico aí da experiência em indústria farmacêutica para quebrar algumas dessas barreiras. Sim. Mas você sabe que, como startup, modelo mais utilizado é você crescer localmente e, obviamente, crescendo em espiral. Né? Você utiliza ali um laboratório pequeno e aí depois você vai na sua cidade, no seu estado, na sua região, até chegar no país todo. A gente não podia fazer isso por um motivo muito simples, porque o laboratório de pequeno porte nunca tinha visto tecnologia na frente. Então, imagina você chegar para falar de inteligência artificial num laboratório de bairro, por exemplo. Então, era muito difícil. A gente tinha que começar por aqueles que já tinham, eram os early adopters, ou seja, aqueles que já tinham implementado algum tipo de inovação. E isso a gente encontrava nos de grande porte. Então, foi o caminho que a gente escolheu para começar a iniciar a trajetória. Mas eu pensei aqui, aquele ecossistema também da saúde é um ecossistema um pouco fechado, muitas vezes. Aí eu queria saber, você mencionou, tinha pequenos laboratórios, mas eles, ao saber como poderiam aplicar inteligência artificial dentro dos processos deles, você o que percebeu? Percebeu empolgação ou mais ou menos uma restrição aí do pessoal, por parte do pessoal? A gente tem uma classificação de laboratórios que funciona no país, que eu diria talvez no mundo,
que é laboratórios de pequeno, de médio e de grande porte. Sim. O de médio tem alguma tecnologia embarcada. O de grande porte tem tecnologia embarcada, o de pequeno não tem. Tá? Então, quando você chegava no pequeno e no médio, você sentia uma dificuldade, uma resistência, porque é uma questão cultural, de não saber o que é aquilo. Você está falando de quê? Inteligência artificial, o que é isso? Né? Quando você chegava no grande, ele pelo menos queria escutar. Ok, mas olha, eu já tenho muita tecnologia, certo, mas você ainda tem muitos processos feitos manualmente. Então, um dos exemplos muito interessantes que aconteceu com a gente foi numa visita a um grande laboratório, onde ele tinha 2 equipamentos para fazer exames de sangue, para identificar doenças no sangue. Cada equipamento desse custava R$ 500 mil, ou seja, numa bancada menor do que essa mesa aqui, tinha R$ 1 milhão na nossa frente. E ele fazia a captura das imagens, mas ele não tinha uma inteligência artificial para identificar. Então, esse trabalho era feito pela médica, né, que recebia essas imagens e fazia a classificação. Então, a partir do momento que eles começaram a observar que, olha, talvez esse negócio aí possa aumentar a nossa produtividade, né, e melhorar a nossa assertividade aqui. Então, as coisas começaram a acontecer. Mas sempre foi muito complexo, porque quando a gente fala de ecossistema de saúde, você não identifica muitas startups fazendo o que a gente está fazendo. Você tem muitas startups na parte de telemedicina, Sim. mas quando você parte especificamente para exames laboratoriais, Suporte ao diagnóstico. que é outra coisa que a gente terminou juntando, né? Você acha que por muita burocracia ou você acha que seja porque não tem muito essas pessoas que tenham esse nexo entre, posso aplicar nesse cenário, posso aplicar para essa dor, ou alguém que vem do cenário da análise clínica e dizer, preciso de inteligência artificial para isso. Qual seria a sua visão? Ainda há uma carência de profissionais de inovação dentro da área de saúde. Sim. Tá? Você vê muitos hospitais, laboratórios, inclusive com departamentos, com diretorias de inovação, mas as pessoas ainda estão aprendendo. Sim. Né? Então, essa junção da startup que vem com a inovação, né, com o técnico que entende da rotina do exame, quando ela se encontra, aí a coisa flui de uma forma muito positiva. Né? Até então, o que a gente escutava muito era, ok, vocês estão vindo de Recife para desenvolver inteligência artificial, mas a gente já está vendo umas soluções no Vale do Silício e em Israel. Né? Ok, e qual o valor? Sim. Eram valores astronômicos. Né? E eles fazem o quê? Eles fazem a identificação de algum padrão, de tudo? Não, de um exame. Ok, olha aqui, deixa eu te mostrar o que é que a gente faz. Então, nossa, mas vocês fazem a mesma coisa, só que infinitamente mais barato e vocês ainda têm outras possibilidades. Então, por exemplo, lá fora você encontrava algumas startups que estavam trabalhando em um tipo de exame. Aconteceu, por exemplo, até me lembrei agora, 2017 foi quando a gente começou oficialmente com a Pixels, e aí durante uma palestra que eu participei, uma mesa redonda, eu escutei de um médico falando assim, vocês deveriam mudar de área, porque vocês estão fazendo uma coisa que a IBM, através do Watson, já está desenvolvendo, eles estão trabalhando aí para identificar câncer e, assim, vocês não vão ter espaço, né? Estamos aí em 2024, a IBM mudou completamente os seus objetivos com o Watson, porque é difícil para a gente. Isso é implementada, né, no mercado. Não conseguiu. É difícil para a gente, é difícil para a IBM, é difícil para todo mundo. E pegando esse gancho da dificuldade, eu fiquei curioso aqui, como que a Pixel sobreviveu? Vocês foram incubados no ecossistema do Porto Digital? Me conte. Sim, nós fomos incubados durante um ano, Sim. aqui no Porto Digital. Nós fizemos vários projetos, nós já desenvolvemos
algumas coisas um pouco fora também da área de saúde. Quer dizer, tem relação com a área de saúde, por exemplo, a gente já desenvolveu para a Prefeitura de Recife uma solução para identificar e contar ovos do Aedes aegypti. Aqui em Recife teve um problema muito grave de zika, de chikungunya, né? Muitas crianças nasceram com Sim, um certo grau de deficiência, microcefalia. você faz. E o que é que a gente fazia? A gente pegava as armadilhas que eram espalhadas aí, a cada 15 dias os agentes da prefeitura recolhiam uma plaqueta que era de Eucatex, né? E esse trabalho era feito de forma manual. Um técnico olhava no microscópio e com um contador manual ele saía contando quantos ovos ele identificava, né? Então a gente Sim, fez o mesmo processo de automatizar, usar a inteligência artificial, né? A gente fez trabalhos na África, nós fomos para o Malawi fazer um trabalho junto com a Unicef e com a Universidade de Zurique, né? Depois sim, de ter os convites feitos para as startups do Vale do Silício, ninguém quis ir, né? Então a gente foi e foi muito bacana, porque foram 3 aldeias distantes da capital, né? A gente fez muitos projetos junto à Universidade de Zurique, Universidade da Califórnia do Campo Davis, durante a pandemia, né, para identificar focos de contaminação. Eu acho que você lembra que nos Estados Unidos teve um problema muito sério em asilos de idosos, né? Então, essa contaminação, quem entra, quem sai, qual o fluxo, isso aí a gente conseguiu fazer também. E vários projetos também junto à FINEP, projetos como um classificador, um analisador de parâmetros de exames. Então, assim que começou a pandemia, a gente desenvolveu uma solução onde a gente carregava o exame em PDF e a inteligência artificial ela classificava de acordo com os parâmetros, né, do exame se você estava no estado mais crítico, se você não tinha nenhum problema ou você precisaria de atenção, né? Então dava flagzinha lá verde, amarela e vermelha. Isso aí a gente terminou desenvolvendo, né, para o que hoje a gente tem uma plataforma com várias APIs e com uso também de ciência de dados, né? sim. Então, a gente foi se moldando de acordo com as oportunidades e de acordo com as necessidades do mercado. Então, hoje, eu diria para você que a gente tem uma parte ali de automação, tem uma parte que a gente trabalha muito forte também com a visão computacional, e tem uma parte, uma terceira parte, que é de otimização de dados de saúde, que aí a gente usa muito ciência de dados. Que olha aí, você já pegou o seguinte bloco quando eu queria falar das lições aprendidas, dos cases aí de sucesso, mas foi muito interessante essa experiência, inclusive na África, né? Muito, Muito bacana. muito interessante. E agora, indo para Rodrigo, sobre a sua experiência da Neurotech e aplicação de inteligência artificial em mais um campo, né, da Neurotech, mais um campo, essa vez falando sobre a saúde. Eu queria falar sobre o impacto social. O impacto social. Os, o produto é oferecido para o setor público, também o setor privado, mas também o setor público. Existem iniciativas, sim, de utilização de dados de inteligência artificial do setor público. Sim, Não é um foco atual da gente nesse sentido, porque existe uma estratégia para a gente também gerar impacto social dentro da própria saúde suplementar privada, porque a gente entende o seguinte: se você constrói, né, modelos que você consegue, de fato, identificar aquele beneficiário que precisa, ou então, tipo assim, criar um processo de aceitação de um grupo de beneficiário, que são, enfim, pessoas que precisam ter aquele acesso, então precisa ter até na parte de precificação, inclusive, dos próprios planos de saúde. Então, como é que você gera um score de precificação de baixo custo, acessível, enfim, que isso aumente em escala? Então, você tem que garantir que não haja desperdício durante essa cadeia. Então, existe uma discussão, né, porque os planos de saúde estão sendo postos à prova nesse exato momento, né, porque existe uma altíssima taxa de abuso e fraude. Então, tipo assim,
Então, é como se a grande verba do que se chama de prêmio e sinistro ali, né, do que acontece com os beneficiários, está sendo consumida nesse processo. E dentro dessa equação como é que a gente gera uma coisa muito mais sustentável para, tipo assim, fornecer um acesso ao plano de saúde. Então, eu acho que as iniciativas de impacto estão nesse caminho. Uma outra coisa importante é que, falando também desse movimento, né, porque tipo, eu continuo sócio da Pixels e eu vim com esse chapéu para a Neurotech no formato onde eu assumo esse time, mas a Pixels também vira um braço de novos negócios de saúde. Então, inclusive, a Neurotech está fazendo uma co-construção de um produto com a Pixels, que é exatamente a parte de gestão de leito de pacientes oncológicos. Então, o plano de saúde precisa olhar isso para gerar um impacto de tratamento das pessoas que precisam de um tratamento específico de câncer. Então, existe um olhar desse da Neurotech de tipo construir dentro do Hospital das Clínicas aqui de Pernambuco, e a ideia é, obviamente, expandir isso. Acho que o Paulo pode até falar do projeto do Hospital das Clínicas de São Paulo também. Mas a gente está fazendo esse processo de gestão de leito com dados da Neurotech e dados da Pixels. Então é mais ou menos o seguinte: os dados da Neurotech, eles observam esses comportamentos socioeconômicos, enfim, esses comportamentos da porta para fora do paciente para entender qual é a necessidade dele de tratamento. E os dados da Pixels, a gente brinca que é o metadado do ser humano. São os dados dos exames, os dados dos prontuários, enfim, dos laudos ali, do que está sendo feito. Então, a gente entende que você cuidar, né, você entender o grau de risco de um paciente oncológico, né, é uma entrega de impacto, porque a gente está falando de vidas, né, a gente está falando de salvar vidas aqui no final das contas. Então, veja só, dentro dessa cadeia acontece todo esse processo de como é que a gente libera um procedimento, quem é aquela pessoa, é o procedimento adequado, como é que a gente autoriza mais rápido quem precisa disso, né? Então, acho que dá para colocar tudo nesse pacote aí de geração de impacto, né? Que a gente pode fornecer com esses tipos de soluções. Essa parceria me pareceu que vai ser brutal, viu? É, ter dados, com toda a capacidade de dados que a Neurotech tem hoje em dia, dados alternativos que vem utilizando para seus produtos, e também ter esse dado vivo aí que pode trazer, que vem fornecer a Pixels, promete, promete. Vou passar agora para perguntar sobre como, como fazem as empresas de vocês para manter a privacidade e a segurança dos dados. Todos os dados que nós utilizamos, seja ele vindo de prontuário, seja ele vindo de informações laboratoriais, eles chegam para a gente anonimizados, ou seja, sem identificação nenhuma de paciente. Isso desde o dia 1. Então, desde o primeiro dia que a gente começou a trabalhar com isso, se você me perguntar se foram mais dados e informações de homens ou de mulheres, não sei. Faixa etária, não sei. De onde são, não sei. A gente recebe a informação e recebe, às vezes, um código que só a origem, só o hospital ou o laboratório, ele tem acesso, né? Então, antes mesmo de ter aí a LGPD, a Sim. gente já trabalhava dentro dessa conformidade, até porque são informações que não importam para a gente. Para uma modelagem irrelevante. Irrelevante para o que a gente entrega, Sim. né? Ele, obviamente, essas informações elas podem ter outras utilidades, mas para o tipo de trabalho que a gente desenvolve, não. Então, isso já foi feito desde o início. Então, quando veio a LGPD, a gente já estava adequado, então, para a gente não teve nenhuma consequência e a gente já vem trabalhando assim. Perfeito. Eu acho que na Neurotech tem essa veia de agora ser uma empresa B3, né? Então, eu acho que tem todo um arcabouço de governança de dados, de regras de conformidade, de certificados de conformidade nesse processo. Então,
Inclusive, estava tendo uma conversa hoje com o pessoal de segurança, que é muito isso, né? Então, tipo assim, como é que a gente evidencia isso cada vez mais para os clientes, né? Porque a gente tem todos esses mecanismos de controle implementado, regras de expurgos de dados durante, por exemplo, um momento de pré-venda ou uma prova de conceito com o cliente, né? Que está acobertado naquele processo ali do NDA. Então, desde a parte da chegada do dado, a como esse dado é testado, validado e colocado em produção, as estratégias de mitigação, enfim, até uma etapa de conscientização do próprio time, né? Então, tipo assim, existe uma preocupação do time em trabalhar exatamente com dados anonimizados nesse sentido, né? Então, eu acho que quando a gente fala de uma empresa que trabalha com dados sensíveis nesse sentido, é diferente um pouco do contexto da Pixel, né? Tem que ter toda uma preocupação desse processo. Então, como eu falei, né, tá dentro de um grande grupo, tem que permitir exatamente uma adequação maior a todas as questões de privacidade. E não só isso, eu acho que a questão de privacidade é importante, porque acho que tem um ponto anterior à questão da privacidade, que é o que a gente fala hoje em dia, de a ética, né? Então, tipo assim, como é que a gente tem uma preocupação não só, obviamente, com a sensibilidade daqueles dados, mas, olha, aquele dado está sendo utilizado da melhor forma para atingir aquela solução. Então, a gente tem tido discussões, inclusive na saúde, é algo muito delicado isso, né? Então, quando a gente cria um produto de inteligência artificial que ele tem que estar de acordo com o normativo, né? Então, a gente sabe que do outro lado pode ter tanto fraudador, mas pode também ter um beneficiário que necessita disso, né? Então, como é que a gente garante, além da privacidade, né, uma isonomia na criação dos modelos, né? Então, privacidade com ética, né? Acho que é muito da veia do DNA da Neurotech hoje em dia, assim. É um matrimônio que dá sucesso, né? Agora, vocês com essa trajetória que já contaram aqui pra gente, nesse bate-papo, até o momento, já dá para dizer que vocês tiveram e descobriram várias formas que não dá certo, que outros chamariam de erro, né? Quais foram as lições aprendidas nesse percorrido de Pixels, nessa participação em Pixels também e essa participação até agora na Neurotech? Quais foram as lições aprendidas até o momento? Eu acho que a principal lição dentro da Pixels é que o errar ele faz parte do desenvolvimento, né? A gente não pode ter medo de errar, apesar de ser uma área muito delicada. Então, por exemplo, se você trabalha com exames para identificar câncer, né? Sim. Essa questão da palavra erro, isso, né, dá aquele receio, mas existem fases do desenvolvimento onde você pode ir mitigando, pode ir reduzindo essas possibilidades de erros, né? Obviamente através dos testes, das validações. A gente nunca faz nada só, a gente sempre faz com o profissional da área, a gente sempre está com um médico, sempre está com um biomédico, sempre está com um patologista, ou seja, o produto ele é validado, a solução ela é validada, né? Isso termina trazendo uma tranquilidade maior. Então, a gente terminou aprendendo que o erro faz parte, né, do desenvolvimento e aprendeu formas de reduzir esses erros para não ter uma consequência para o usuário final, né? A gente sempre pensa no desenvolvimento da solução para beneficiar o paciente, né? Afinal de contas, como é que a gente pode utilizar essa tecnologia toda para melhorar a vida das pessoas, né? Então, eu acho que o principal aprendizado foi como mitigar essas possibilidades de erros para que não refletisse lá na frente para quem precisa. Importante. Eu vou falar aqui que é para a gente, assim, o maior aprendizado sempre, né? Como o Paulo falou, assim, é sempre se preocupar em desenvolver a solução centrada no cliente, né? Então, acho que o grande aprendizado é quando você constrói um produto, você tem que combinar com o outro lado, né? De fato, se aquele produto vai ter uma adesão. E existe uma tentação
acho que no mundo da tecnologia, e aí eu faço meia culpa porque a gente é meio assim mesmo, né? Que é tipo assim, é um conjunto de vieses, é o viés de determinação, é aquilo que está na cabeça da gente, e o viés, às vezes, do status quo, porque a gente é o especialista em inteligência artificial, né? Então, tipo assim, o viés do ponto cego, então, tipo assim, não estou combinando com o cliente, então eu não estou vendo, talvez, assim, todo olhar, não estou combinando com o pessoal do comercial que entende como é aquele processo, enfim, está naquele dia a dia. E aí, quando a gente junta esses tipos de vieses, aí vem o que a gente não quer descobrir, que é o viés da falsa descoberta, né? Então, quando a gente consolida esses 4 tipos de viés, e olha que tem muito mais, né? Muito mais tipos de vieses, mas tudo isso é causado por um ponto de não saber que a construção de um produto e tecnologia, ele depende da área de negócio, ele depende do especialista, ele depende da dor real do problema. Se o problema pode ser, às vezes, resolvido de forma simples, às vezes não é o modelo mais sofisticado Sim. que vai resolver aquele tipo de problema, né? Todo mundo hoje fala de redes de aprendizado profundo, de redes baseadas em transformadores, enfim, às vezes uma simples regressão ali Isso. logística pode resolver o problema e dar muito mais explicabilidade para o cliente, assim, resolver a coisa na questão prática, né? Eu brinco, né, porque eu tenho outro chapéu também, que eu sou professor da graduação e da pós-graduação do César School. Eu brinco para os meus alunos que, tipo assim, o profissional de computação ele precisa de uma razão para viver. Então, tipo assim, a gente precisa estar sempre interagindo com outras pessoas porque é essa complementaridade. Então, eu acho que um dos aprendizados nesse caminho é entender, né, que a gente é parte, né, de uma construção coletiva de produto dentro de uma empresa, né? Então, tipo, a gente não é o detentor do conhecimento, a gente precisa botar mais saberes na mesa, assim, para poder construir esses produtos. Definitivamente. O conhecimento é espalhado na sociedade, né? Cada um coloca a sua parte, conseguimos algo sumamente grande. Agora eu queria perguntar sobre como vocês enxergam, como vocês veem o futuro da IA na saúde, da inteligência artificial na saúde. Qual é a perspectiva que vocês têm? Um caminho sem volta, né? Não, já não, volta não tenho mais. Nós participamos de uma entrevista para um periódico aqui no Porto Digital essa semana, né? E, e surgiu a seguinte pergunta: a IA vai tomar o lugar do médico? Né? E aí Rodrigo sabiamente respondeu: não vai tomar o lugar, mas aquele médico que não tiver contato com a IA, que não utilizar a IA, ele vai ter mais dificuldade no mercado, né? Sim, Hoje você encontra inteligência artificial em tudo dentro da área de saúde, dentro de hospitais, cirurgia, consultórios, laboratórios, enfim. Mas isso pode dar uma falsa impressão de que está tudo bem. E sim, aí, por que eu estou falando isso? Recentemente foi criado um índice de transformação digital. Né? Esse índice ele foi feito pela consultoria PwC junto com a Fundação Dom Cabral de Minas Gerais. E eles elencaram 10 áreas. Então, tem lá varejo, agricultura, indústria, saúde, enfim. E o pior índice foi o da saúde. Isso foi uma surpresa para muita gente. Porque você vai hoje no hospital, você vai fazer um exame de ressonância, tecnologia pura, tomografia, você vê as próteses, né? sim. O cara estourou o joelho, tem uma prótese que substitui o joelho, né? Então você fica pensando, puxa, tem tecnologia em tudo. Mas na prática diária, há um processo cultural que ainda precisa ser trabalhado em relação à transformação digital e principalmente ao uso de inteligência artificial. Sim. Né? Esse ainda é um tema que eu diria que não é muito corriqueiro, né? Se fala, mas culturalmente ainda há uma distância. Mas a gente está caminhando para que essas coisas se resolvam. Né? Então, eu vejo que a inteligência artificial ela ainda vai evoluir muito na área de saúde. Só tem uma coisa que ainda nos incomoda muito, muito,
que eu acho que é um dos propósitos que a gente leva na Pixels, é como é que a gente pode democratizar o uso dessa inteligência artificial. Então, isso está no nosso DNA desde o início, né, essa parte do impacto social. É por isso que nós fomos para a África e os americanos do Vale do Silício não foram, né? Sim, É, porque a gente não entende como é que existe tanta tecnologia no mundo e essa tecnologia não chega na ponta. A gente está falando aí que 75% da população brasileira não tem um plano de saúde privado. Ou seja, o que tem de acesso é para o SUS, né? E essas pessoas não têm acesso à tecnologia. Então, eu acho que é um grande desafio democratizar esse uso da inteligência artificial. De uma forma ou de outra, vai acontecer. Pode levar tempo, mas eu acho que é a tendência natural das coisas. sim, vai levar seu tempo, ou a tendência é que já chegou atropelando e que as pessoas se adequem a ela, né? Se adaptem a ela. Sim, só para complementar, a gente está fazendo alguns trabalhos. Rodrigo já falou aí da parceria com a Neurotec aqui no Hospital das Clínicas de Pernambuco. A gente está fazendo um trabalho muito bacana no Hospital das Clínicas de São Paulo. E lá especificamente é para criar uma ferramenta que você, com o uso de ciência de dados, para você conseguir identificar mais rapidamente paciente com Covid longa. Olha só, é um termo que quase ninguém fala, né? Sim, Mas hoje já existem monitorados aí mais de 200 sintomas diferentes de pacientes que já tiveram Covid e continuam com esses sintomas por um longo período, né? Então, isso aí se dá o nome de Covid longa. A gente está com uma base muito grande do Hospital das Clínicas, né? Está fazendo cruzamento de dados, já descobrimos algumas coisas assim fantásticas. Não existe a resposta hoje no mundo para essa questão, mas assim existem muitas possibilidades. Dando certo, essa ferramenta ela pode ser utilizada por qualquer hospital do SUS. A gente está com uma outra parceria agora desenvolvendo para a parte de câncer de colo de útero, né, aquele exame lá do Papa Nicolau, junto ao Hospital de Amor de Barretos, que hoje talvez seja o maior hospital de tratamento de câncer do país. Tem 17 hospitais. E eles só atendem SUS, né? sim, Então a gente está vendo uma forma de também poder ajudar na democratização. Enquanto não vem de uma forma natural, a gente vai de encontro, sim. né? Muito importante, louvável isso. Muito importante. Rodrigo, O Paulo acho que falou muito bem aí alguns pontos que eu falaria também. Eu vou tentar trazer um outro olhar aqui que eu vejo, né? Então, tipo assim, a gente vai chovendo molhado aqui em falar que a inteligência artificial vai ajudar no desenvolvimento de novas proteínas, na construção da medicina personalizada, né? Que é tipo assim, a gente vai ter um tratamento específico, né? Então, vendo um pouco mais ali na frente, né, vai ter tratamentos específicos baseado, enfim, nos metadados do próprio ser humano mesmo, do que a gente está coletando de sensores, de interação com o ambiente, com facilities, enfim, os próprios exames coletados, os wearables coletando, enfim. É chover muito no molhado que a gente vai ter todos esses dados e construir esses modelos e por aí vai. Assim, eu vejo que a gente está caminhando para esse caminho nesse sentido. Existe também, obviamente, a medicina para a gente melhorar a qualidade de vida, né? Acho que tem muito disso, né? A gente também entender os comportamentos de interações sociais. Mas um ponto que eu acho que vai ser o grande desafio do futuro é um ponto que o Kai-Fu Lee, né, que é o livro que você acha que está tá aí na mesa também, né? inclusive para recomendar ao pessoal, livro muito faz explodir tua cabeça. Exato, o Kai-Fu Lee, ele é uma sumidade, ele tem uma grande empresa inclusive também de AI generativa na China, enfim, é uma das referências no mundo disso, né? Tá despontando. E tem um livro dele, do 2041, acho que ele fala logo no primeiro conto, né? Sim, Que ele fala muito exatamente desse ponto que eu tenho trabalhado hoje, assim, que é a relação de score de saúde, né? Enfim. E ele traz um ponto importante que a gente tem que trazer o futuro para o presente, parafraseando de novo o Silvio aqui. Depois o Silvio vai ter que me pagar um Pix.
Mas, assim, a gente olhar para a IA não mais com uma solução de um único objetivo, ela tem que ser uma solução multi-objetivo. Então, se a gente está falando de medicina personalizada, como é que, muito bem o que, cruzando a informação que o Paulo trouxe aqui, né? Medicina personalizada para quem? Então, tem que ter mais de um objetivo, né? Quando a gente pensar, enfim, em construir soluções como a gente constrói na Neurotech, de inteligência artificial na saúde, como é que a gente olha, identifica os fraudadores, mas sempre o que eu estou repetindo aqui, identifica os bons também. Então, tem mais de um objetivo, né, na cadeia. Como é que a gente utiliza inteligência artificial para capacitar, para ser agente desse ponto que Paulo trouxe de transformação digital na saúde. Então, tem muitas coisas a serem vencidas e tem que ser pensada dessa forma multi-objetivo, né? E essa é a brincadeira, né? Porque quando a gente fala de modelo, né, os modelos eles otimizam baseado numa única função de custo, Sim. esse objetivo que precisa chegar, né? E a brincadeira é como é que a gente coloca esses modelos multi-objetivos para fazer esse Pareto da inteligência artificial impactar muito mais a saúde. Então a gente precisa cada vez mais integrar essas pontas, né? A gente sabe de todos esses potenciais que eu estava falando aqui, né? Medicina personalizada, medicina do futuro, descoberta de novos medicamentos, né? Predição de doenças, né? Em tempo real a gente fala muito isso, né? Paulo fala muito isso. Mas como é que a gente coloca mais de um objetivo? Esse vai ser o desafio aí de quem está criando, né? Essas novas tendências na inteligência artificial. Sim, muito interessante os pontos aí trazidos por vocês, muito interessante também toda essa trajetória trabalhando com inteligência artificial, mas vou me dar aqui vou me aventurar a perguntar para vocês e aproveitar o tempo com vocês aqui para uma última reflexão para o nosso público sobre o papel transformador da inteligência artificial em todos os diferentes campos da, da economia, todos os diferentes campos que afetam o ser humano. Qual seria uma última reflexão? Também me aventurei a fazer essa pergunta, considerando o livro e todo, toda essa viveza que tem o autor para deixar suas reflexões. Então, pode ser sobre como afetará o trabalho, como afetará as relações, como irá transformar a visão do ser humano em relação a qual é o objetivo dele dentro da sociedade, né? Gostaria de ouvir de vocês essa reflexão. Eu sou filho de uma educadora, mas Sim. eu vou deixar essa parte da educação para o professor Rodrigo. Mas eu acredito que a gente tem que transformar a sociedade através da educação. E a gente ainda está muito distante em relação ao entendimento do que é a inteligência artificial, quais os benefícios e quais as oportunidades. A gente não pode deixar isso na mão só de quem trabalha no desenvolvimento de soluções com inteligência artificial. Sim. É muito pouco. Tem muita coisa que pode ser feita, tem muitos problemas a serem resolvidos que a inteligência artificial ela pode, de certa forma, ou resolver ou auxiliar na resolução, né? Mas a população, de uma forma geral, e aí você pode ver dentro das profissões, a gente tem profissões que são tidas de elite, né? Como eu falei na medicina, mas você tem advogados, você tem engenheiros, não, que eu falo assim que ainda não tem o entendimento do que é Então você imagina o seguinte, se a gente tivesse uma educação sobre inteligência artificial, a ponto de que as próprias pessoas pudessem olhar, né, o intraempreendedor pudesse olhar para dentro do seu negócio e falar, nossa, a gente podia fazer uma aplicação para isso aqui, olha o quanto resolveria de problema, olha o quanto... A gente fala, por exemplo, eu bato muito nessa questão de acesso, né? Às vezes você não tem acesso para a população de quem precisa, porque os secretários de saúde talvez não entendam
Sim, do potencial de uma inteligência artificial. E aí não é culpa dele, né? Eu acho que tem sim, que se começar todo um processo, né, para que a gente consiga esse desenvolvimento de forma mais rápida. É, olha o que era. Eu sou de uma geração onde a gente fazia pesquisa em enciclopédia, não tinha é, internet, né? Olha a revolução que foi a internet. Agora você imagina a revolução que seria com as pessoas sabendo ou utilizar ou entendendo e identificando as oportunidades de uso de inteligência artificial. e- A gente mudaria a sociedade. sim. Eu peguei essa época também. Peguei essa época de todo dia, depois da escola, ir para a biblioteca. 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 Brigar pelo livro. Procurando com a bibliotecária aí, perguntando qual livro, se está ainda. Exatamente. É, Exatamente. e, sabe, Paulo, essa é um pouco da finalidade do Bora desse cast, porque eu sou engenheiro de sistemas de formação e conversando com meus colegas, colegas da área, tem muitas lacunas ao respeito do que é inteligência artificial, o que é a ciência de dados, o que é análise de dados, o que é a engenharia de dados, todos aqui. E o mais importante, como realmente as empresas aplicam a inteligência artificial. E esse é o propósito do podcast, levar um pouco mais para esse pessoal que está carente desse conhecimento, como que mastigar e colocar na boca, né? Fazendo um paralelo com o que faço normalmente com meu filhinho, que tem 1 ano, e essa é a ideia do podcast. Mas também a ideia é trazer para outro setor, que também adoece disso. Rodrigo, que é professor, ele pode dar fé disso, ou talvez não, né? Depende do seu ponto de vista. Mas eu, por exemplo, fiz especialização em ciência de dados e também no mestrado da UFPE, conheci muitas pessoas. E aí, alguma parte dessa população querendo entrar no campo da inteligência artificial ou no campo da ciência de dados, né? Para trabalhar mais na frente. Mas aí a galera começa e diz: vou estudar matemática, vou estudar estatística, o que mais preciso estudar? Vou estudar isso aqui, mas no fim das contas, eu preciso o quê? De experiência, porque a empresa já fica pedindo experiência. Velho, como que você me pede experiência se eu ainda não trabalhei? Tem outras maneiras. Experiência, você pega um projeto, você trabalha acima desse projeto, faz um ciclo de desenvolvimento, vê quais são os teus resultados. Se não dá certo, você já vai aplicando uma experiência e conhecimento do negócio também nesse trajeto, né? Então, e aí, Paulo? Paulo, perdão. E aí, Rodrigo, eu queria passar agora para você, tua reflexão. Eu tenho várias reflexões. Deixa eu tentar aqui fazer um paralelo com o que você disse também, assim, que eu tenho uma outra brincadeira que eu costumo falar muito com os alunos, que essa é um pouco mais polêmica. Eu digo assim, não existe o cientista de dados. É, Porque eu digo assim, é uma composição de saberes e disciplinas que a gente precisa, como você falou, né? A gente precisa da matemática e da estatística, a gente precisa da programação. Mas essas duas coisas precisam estar associadas diretamente a um domínio de aplicação, quer seja nas finanças, na indústria, na saúde, no direito, nos esportes, etc. E por aí vai. E essa área do domínio, ela sim, está dentro de uma outra sub-área que é tipo assim, o conhecimento social onde está inserido isso aqui, né? Então, quando a gente fala hoje de saúde, o pessoal não imagina, mas tipo assim, um certo tipo de... A gente tem uma vacina aqui no Brasil, que é o beta-HCG, né? Que fica a marquinha no braço da gente, que as pessoas da Espanha não têm essa vacina. sim, Então, tipo assim, quando saiu um estudo de Covid, né, que viu que pessoas que tinham beta-HCG tinham um pouco mais de resistência do que pessoas que não tinham, e o índice de mortalidade tinha uma correlação, uma associação que aumentava, enfim. Então, tipo assim, tem fatores no domínio do estudo ali de aplicação, mas tem fatores culturais. O que é que aconteceu? Então, o dado é muito sensível a isso, né? Então, e aí, voltando um passo para trás para a sua pergunta, quando a gente fala de ciência de dados, cruza muito com o que você falou, com o que Paulo falou. É um processo de educação. As pessoas têm que entender que, tipo assim,
O que é a área de conhecimento? Ok, inteligência artificial é uma área do conhecimento, a ciência de dados é uma área do conhecimento, mas elas são ferramentas de aplicação. Então, a inteligência artificial nada mais é do que a extensão do ser humano. A extensão da nossa capacidade de computar, de enxergar, de ouvir, de sentir, de interagir com o ambiente. Então, se a gente entende de fato como é uma ferramenta, a gente precisa como é que vai resolver esse problema. E aí, vendo o paralelo que você estava falando e Paulo estava falando sobre a sociedade, eu não sei se o Kai-Fu Lee leu lá o Jeremy Rifkin, né, que é aquele trabalho, o livro O Fim do Trabalho, né, o fim do emprego, né, e onde teve essas mudanças, né, tem essas revoluções, a gente está vivendo a revolução da inteligência artificial e a gente está mudando. E eu acho que o Jeremy Rifkin foi bebê lá atrás também do que os calvinistas falavam de tipo assim, olha, trabalho é virtude, será? É uma coisa que a gente tem que perguntar daqui para Isso, frente. trabalho é virtude. Se trabalho é virtude, então como que a gente vai redefinir trabalho? Então, hoje a gente pega um chat GPT e ele consegue preparar uma proposta comercial para a gente. Então, a gente ganhou tempo de vida, né? Então, a gente Sim, ganhou tempo de vida. Então, acho que a inteligência artificial está trazendo essas provocações para a gente pensar, tipo assim, a vida é só o trabalho, então, tipo assim, a gente precisa redefinir, talvez, as relações de trabalho com esse potencial, né? Então, eu acho que a provocação para o futuro aqui será que a inteligência artificial veio para tornar a inteligência humana, né, mais efetiva, né? Acho que a discussão é essa, né? Se vai sobrar tempo, né? Porque a gente sim. vai ter uma quantidade de automações, né, no mundo, a IA vem para isso, né? Aumentar nossas capacidades de ser humano, né? Acho que a discussão filosófica é essa aí. Sim, e como dizia, se o sentido de realização do ser humano, normalmente é o trabalho. Eu sou bem-sucedido. O que te faz pensar que você é bem-sucedido? Ah, não, pô. Eu tenho um bom trabalho, eu estou trabalhando bem, eu ganho um bom salário. E esses dois aspectos têm virado a filosofia de realização do ser humano. Mas agora com a inteligência artificial fazendo quase todas, transformando quase todos os setores da economia, trabalhando onde o ser humano consegue trabalhar e trabalhando de melhor forma, otimizado. Resta mais tempo para o ser humano. Muitos podem dizer, ficamos sem emprego, muitos. Mas para outros, olhando o copo meio cheio, pode ser, está restando tempo para você reestruturar, olhar para dentro e restabelecer tua filosofia de realização, né? Talvez agora minha realização seja ficar um pouco mais de tempo com meu filho, cuidar dos meus pais, dar atenção para eles. Bom, são capítulos que veremos mais na frente, né? E que com certeza eu gostaria de falar em outra oportunidade com vocês também. É, foi muito bom receber vocês, chegando ao final já do papo. Foi muito bom ter estendido o convite e assim, na primeira momento, sim, eu topo, vamos. É muito bom isso, me deixou muito feliz porque o projeto está começando e eu estou inexperto também nessa situação e estender, assim, fazer tudo, ir, a quem vou convidar, qual vai ser meu convidado, qual vai ser o assunto, aí ver algumas pessoas chegar, estender o convite e receber, sim, vamos nessa, faz muito, dá muita felicidade. Então, muito obrigado, realmente. Muito obrigado. Eu acho que nós aqui dizemos, né, pelo convite, pela oportunidade de trazer um pouco aí da nossa história, das coisas que acontecem na empresa, essas trocas de pensamentos filosóficos também, né? E é muito bom, você está de parabéns de ter montado essa estrutura com essa finalidade, né? No final das contas, vai sobrar ali um aspecto educacional muito importante, que isso aí vai contagiando e vai crescendo aí exponencialmente. Então, parabéns. Muito obrigado. Agradeço o convite também, Davi, assim, realmente esse trabalho é o que a gente acredita, né? Acho que quando a gente vai para um podcast, a gente quer se informar. Obviamente tem os do entretenimento também, mas acho que a gente pode juntar o entretenimento com o conhecimento, né? A sua proposta é isso, né? Acho que a sua proposta é a meta-proposta do que foi discutido aqui, né? Então, tipo assim, a gente está educando sobre ciência de dados,
né? Você tá, quando traz esses convidados, acho que enriquece quem tá acompanhando. Desejo todo sucesso. Acho que sucesso já é isso. Sucesso já é começar um projeto como esse. Sucedió O como pessoal acha que sucesso é o lugar onde vai chegar lá, mas acho que sucesso já é começar a ter essa ideia de ter essa motivação e esse propósito, Davi, que a gente está vendo em você, assim, de trazer convidados e desmistificar a ciência de dados, trazer informação. Então, só desejo aí parabéns e obrigado mais uma vez aí pelo convite. Não, que isso. Muito obrigado a vocês. Foi muito enriquecedor a história que vocês trouxeram. E, novamente, espero conversar com vocês novamente em outra oportunidade. Muito obrigado. E, não sem antes, olha, bora desse cast, uma garrafinha. Olha, que Uma maravilha. garrafinha aqui, Obrigado. Rodrigo. Opa, Muito obrigado. Muito obrigado. Aí para tomar o café, para tomar a água, para múltiplas Muito útil. utilidades. E agora, com vocês, querida audiência. Primeiro, muito obrigado pelos likes, muito obrigado pelos comentários. Em geral, muito obrigado pelo apoio de vocês. Eu fico muito feliz, só tenho gratidão para cada um de vocês. E, infelizmente, ou felizmente, eu tenho que continuar pedindo para vocês que continuem acompanhando a gente, que continuem curtindo, que continuem deixando, acima de tudo, seus comentários, porque é muito bom saber o que vocês estão achando desse projeto e dessa aventura. E além de mais, porque sua opinião importa. Muito obrigado, até a próxima.